que é aquela que eu falei que era um ensinamento que eu ia trazer hoje para vocês, que ia fazer muita diferença. Se vocês ainda não sabem desse detalhe, esse detalhe muda muita coisa, tá, gente? Escuta só. A pergunta foi a seguinte: o juiz indeferiu a JG do meu cliente. Vou desistir da ação. Ainda tenho que pagar alguma coisa? Quem está comigo aí desde o início está sabendo que sim. Infelizmente, mesmo que você desista da ação, você vai ter que pagar as custas. O fato do juiz ter indeferido a gratuidade de justiça para você não faz com que você não tenha que pagar aquelas custas. Porque o fato de você ter distribuído a ação, só isso já é suficiente para gerar a sua dívida com relação às custas, tá bom? Mas aí a gente tem uma situação que é muito importante para o advogado analisar, que é o seguinte: se o advogado ele é intimado, né, indeferiu a gratuidade de justiça, e ele é intimado para recolher as custas sob pena de cancelamento da distribuição, esse cancelamento ele gera sim o recolhimento de custas, mas se ele for feito por decisão, tá? Decisão, não pode ser por sentença. Se esse cancelamento for feito por decisão, ele não gera recolhimento de taxa judiciária. E a taxa judiciária é o campo que costuma ser o mais caro quando você vai recolher lá as suas custas, porque ele é 3% do valor dos pedidos, né? Pode ser 3% do valor de um contrato muito alto, pode ser 3% do valor de um imóvel muito caro. Então, isso faz toda a diferença você saber. Se a sua ação for cancelada a distribuição por decisão, porque se for por sentença, já vai gerar a taxa. Se for por decisão, você não vai ter que pagar essa taxa judiciária. Agora, se você pede a desistência, aí sim o juiz tem que dar uma sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Acatando o seu pedido de desistência, e isso vai gerar a cobrança completa das custas, inclusive da taxa judiciária. É para você ficar muito atento a isso, porque você pode economizar em um valor enorme para o seu cliente. É, de repente, a diferença entre ele ter um enorme problema financeiro, tá? Porque, lembrando, mesmo que ele não pague naquele momento, o nome vai ser inscrito em dívida ativa e ele vai ficar lá sendo cobrado pelo DEGAR. Dependendo da situação, se ele depender, né, se ele estiver precisando do nome dele para alguma situação, né, que ele não possa ter essa dívida no nome, ele pode criar um baita de um problema para a vida dele. Então, é muito importante, advogado, que você conheça essas minúcias. É muito importante que você saiba todos esses detalhes.